Boa noite, irmãos, paz esteja com todos. Sejam todos bem-vindos mais essa noite na casa do nosso Deus. Uma noite especial que o Senhor preparou para cada um de nós buscarmos da presença dEle. Quero ler com vocês um versículo que está no livro de 1 Crônicas 16. Após Davi ter deixado a Arca da Aliança num lugar especial onde ele havia preparado, ele vai convocar as pessoas para fazerem um momento de louvor ao Senhor. E ele vai dizer assim, no verso 23: toda a terra cante ao Senhor, proclamem todos os dias a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, contem a todos as suas maravilhas, pois grande é o Senhor, digno de muito louvor, Ele é mais temível que todos os deuses. Amém? Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é grandioso, maravilhoso. O mesmo Deus que fez no passado é o Deus que ainda faz nessa noite. Ele está aqui, você crê? Então, se você crê, quero te convidar a aplaudir o nome dEle, pois Ele é digno, Ele é santo e Ele está aqui. Feche os seus olhos, levante as suas mãos e comece a engrandecer esse nome que é santo, maravilhoso. Abra o seu coração e o adore nessa noite. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer. Por todos os feitos do Senhor em nossas vidas. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E esse Deus está aqui nessa noite. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Então declare grande, Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Declare, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois
Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só Ele é esse Deus. Eu quero te convidar a crer com toda a sua força que esse Deus está aqui nessa noite. Nesse mesmo verso que nós lemos, Davi também vai dizer no cântico que deem ao Senhor a glória que seu nome merece. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem ao Senhor em todo o seu santo esplendor, pois toda a terra trema diante dele. O mundo permanece firme e não pode ser abalado. Ó Senhor, nós queremos render a Ti todo louvor e adoração nessa noite. Ainda que aos nossos olhos físicos não hajam motivos, meu Pai, só de estarmos aqui hoje, ó Senhor, quão grande privilégio nós temos. Querido, se você está aqui hoje, se sinta privilegiado. Comece a agradecer ao Senhor por essa oportunidade de adorar a Ele. Ó Senhor, nós te louvamos. Tu és santo, Tu és digno, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o único nesse lugar, merecedor de ser adorado. Entre tudo, entre todos. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser e coroamos somente a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele
orquestramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nós. Então vamos, igreja, coroei ao Seu Rei nessa noite, coroamos, coroamos a Ti, somente a Ti, adoramos o Teu nome. Começa a fazer isso nessa noite. Começa a se render aos pés de Jesus. Nosso ser. Consagre o seu ser, tudo que você tem e tudo que você é. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser. Consagramos todo nós. Que toda a nossa vida, todo o nosso ser seja em favor, seja pelo Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Todos os nossos dias, sejam eles bons ou maus, sejam para a Tua glória, Jesus. Seja na vitória ou seja na derrota, Jesus, que tudo seja para a Tua glória. Tudo, Jesus. tudo seja A Ele a glória, a Ele a glória. todos os
quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, o quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Levante suas mãos e adora Ele. A Ele a glória, A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Te damos glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. pois Ele é santo, Ele é digno. A Ele toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Pois não há outro Deus, não há outro como Tu, Jesus. Ele é aquele que te ama quando ninguém te ama. Ele é aquele que te ajuda quando nenhuma mão se estende para você. E é por isso que Ele merece a melhor adoração nessa noite. É por isso que Ele merece nessa noite todo o fôlego que há em você. Pois todo aquele que vive, louve o nome do Senhor. Nós te louvamos, pois Tu és digno, Jesus. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Pois Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és digno de tudo. Só Tu és, Senhor. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tu é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tu é a glória.
da nossa vida, por todos os dias, nós iremos te adorar, Senhor. Em cada momento, em cada instante, Senhor, que a nossa vida seja para te adorar. Que o nosso trabalho, a nossa casa, o nosso corpo, tudo que há em nós, venha ser para exaltar o teu nome, Jesus. Desperta em nós esse temor, desperta em nós essa responsabilidade de entender que a nossa vida exalta, a nossa vida proclama a tua glória. Dia e noite vamos adorar aquele que vive. Dia e noite vamos declarar que Ele é santo, que Ele é poderoso, e não há mal, não há potestade nem principado que fique diante dEle. Vamos declarar. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Vamos. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de Adoração. dia e noite suba de nossa adoração. Enquanto houver o fôlego de vida, Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, exalte a Ele. te exaltamos, ó Senhor, Pois tu és digno, tu és digno de tudo é para ti, tudo é por ti. Tu és digno, santo, santo é o teu nome, pois tudo vem de ti. e tudo é para ti. Tua é a glória. Declare mais uma vez: tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Vai declarando essa verdade. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é glória. Agora bem lindo para Ele, te exaltamos, Senhor. Tu és exaltado nesse lugar. Te exaltamos. Levanta tuas mãos. Te exaltamos.
Quando você canta, tu és digno de tudo, é uma maneira de você estar entregando tudo na mão dele. Essa canção é uma rendição a esse Deus maravilhoso. Quando você declara, tu és digno de tudo, está dizendo, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. E tudo que acontece na minha vida, bendito seja o teu nome, Jesus. Coloque a tua vida nas mãos dele. Deposita nele tudo que você tem, tudo que você crê, tudo que você espera, porque ele é digno de tudo. Ele é digno da nossa fé, ele é digno da nossa confiança. Ele é digno de você estar aqui nesse momento. Quem sabe deixando coisas para fazer em casa, pessoas que você teve que dizer, eu vou sair, mas eu volto, porque você entendeu, ele é digno de tudo. Não há nada nesta terra que venha superar a dignidade desse Deus. Tudo que nós fazemos, queridos, ainda é pouco diante do Deus que nós servimos. Então, só para nós terminarmos essa parte do louvor, você vai dizer mais uma vez, tu és digno de tudo, com os olhos fechados. Diga, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, tudo que eu tenho está nas tuas mãos. Tu és digno de tudo. Oh, papai, receba esse louvor, Pai. Receba essa declaração da tua igreja. É uma declaração de fé, é uma declaração de amor, é uma declaração de entrega ao Senhor. E tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Só tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Amém. Diga graças a Deus. Diga bendito é o Senhor. Que bom, né, irmãos? Que bom estar na presença desse Deus maravilhoso. Pode se assentar. Pode ficar à vontade por um momento. Ele é digno. Quando você diz ele é digno de tudo, você está dizendo, Senhor, todas as áreas da minha vida são dignas do Senhor. E quando nós falamos todas, são todas as áreas. Então eu quero convidar você agora a apresentar uma área chamada área financeira. E apresentar a Ele uma oferta de amor, de carinho, de gratidão. Você que é dizimista na casa de Deus, você que entendeu esse princípio, e você devolve para Ele os 10% que a palavra nos ensina. Você vai dizer, Senhor, Tu és digno de tudo. Tu és digno dessa entrega, Tu és digno desta confiança, Tu és digno desse passo. Então segure nas mãos agora, você que vai ofertar, você que vai dizimar, você que é mantenedor desta casa. Se esta casa está aberta, é porque Deus tem tocado em corações para suprir as necessidades que vão nascendo, vão acontecendo com o decorrer da caminhada. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque você entendeu e você é um mantenedor da obra. Então segure nas mãos agora, você que vai ofertar, dizimar, que nós vamos apresentar ao Pai. Pai, apresentamos a Ti agora a vida do ofertante, a vida do dizimista, que são, Senhor, os mantenedores, que são, meu Deus, pessoas que foram tocadas, não pelo homem,
mas tocadas pelo Teu Espírito, a darem este passo de fé na Tua obra, Pai, se tornando mantenedores, se tornando abençoadores da Tua obra. Que o Senhor possa, meu Deus, abrir a janela dos céus e derramar sobre a vida dos pais bênçãos sem medidas, para que nas suas bênçãos eles continuem abençoando este projeto, Pai. Assim nós abençoamos o ofertante, abençoamos o dizimista, consagramos a oferta, os dízimos para a Tua obra, porque Tu és digno de tudo. Então você que vai trazer, venha com alegria na frente do altar, trazer a tua fidelidade a Deus, em nome de Jesus. Tu és digno de tudo. Oh, glória a Deus. Pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, Tua é a glória. Amém, amém, glória a Deus. Queridos, dia 18 de abril, sábado que vem agora, esse recado é para os jovens, né? Quem é jovem aqui, levanta a mão. Eu aprendi que velho é o Satanás, ele é velho. De 0 até 99 é jovem. Eu sou jovem, né? Então você que é jovem, dá um glória a Deus aí. Ô, glória, somos jovens na presença de Deus, né? Então terá dia 18 de abril, sábado, 19h30, um Cine Jovem. Vai ser um cinema para os jovens, vai ser realizado na casa, né, dos líderes do jovem, o irmão Juan e a irmã Suane. Eles vão fazer esse Cine Jovem para os jovens, né? Se você tem desejo de ir lá compartilhar com os jovens, então você está convidado, então dia 18, 19h30, na casa do Juan. Maiores informações com o próprio, né? Fale com o irmão Juan, pega certinho o endereço dele. Você que é jovem, quer participar, você está convidado em nome de Jesus. Dia 24 de abril, a última sexta-feira desse mês, nós vamos ter a nossa reunião de homens de Deus, homens aliançados, homens comprometidos. Então eu quero convidar você que é homem a estar dia 24 de abril, sexta-feira, 19h30, aqui na igreja, para nós estarmos orando, conversando, meditando na palavra, ensaiando o nosso coral de homens. Então é um tempo precioso para você que é homem, para você que quer crescer, você quer fazer mais no reino de Deus. Então, dia 24 de abril, nós teremos essa reunião com todos os homens. Convide homens de fora para estarem aqui também. É um movimento que a gente faz, né, extra culto, para você estar evangelizando e convidando homens para estarem aqui. Assim como é feito de mulheres, também é feito de homens, né? Então, só para salientar, mulheres não vão estar reunidas nesse dia. Será só o grupo de homens. Então, dia 24, às 19h30, aqui na nossa igreja. Amém? Glória a Deus. Seriam esses os recados, então quero agora compartilhar com você a palavra de Deus. E para isso eu quero convidar você a colocar-se em pés, pegar a palavra e abrir no primeiro livro da Bíblia. Não é índice é um pouquinho antes, é em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 2. 2:8, Gênesis 2:8. Quem já está um pouquinho mais adiantado na palavra já sabe que nós vamos falar do princípio, né, da formação do homem, dos primeiros projetos de Deus na terra. E antes de ler, eu quero que você dê uma olhadinha para cá. Tudo o que acontece, que é registrado pela primeira vez na Bíblia, ali tem um princípio.
Todas as vezes que um assunto ele vem pela primeira vez ser registrado na Bíblia, ali é o princípio que está sendo começado. Quando Deus manda Moisés matar o cordeiro, ungir os umbrais, é a primeira vez que ele se institui a Páscoa. Ali foi o princípio, e dali a regra continuou. Então aqui nós vamos ver um princípio que está se iniciando. Todos acharam Gênesis 2:8? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Amém? Pode fechar a Bíblia agora. Só fecha os teus olhos e diga assim: Deus, fala comigo agora. Pois eu preciso, eu necessito, eu careço de ouvir a tua voz. Pode se sentar. O dia que eu não precisar mais, o dia que eu achar que eu não preciso mais ouvir a voz de Deus, aí começa o dia que eu mais preciso, porque eu perdi a noção do que realmente interessa nessa vida, que é ouvir a voz do nosso Deus. Então, como eu falei aqui é o início de um princípio. O texto diz que, e plantou o Senhor Deus um jardim, ou seja, Ele preparou, Ele criou um jardim. E após ter criado o jardim, Ele planta o homem. Ele insere o homem dentro desse jardim. E aqui está embutido um princípio que vem acontecendo todos os dias. Para nós entendermos esse princípio, antes de Deus colocar o homem no jardim, nós vamos ver de Gênesis 1:1 até Gênesis 2:7, que Deus ele começa a preparar, Deus começa a criar. E diz que no começo era sem forma e vazia a terra, e ele começou a dizer: haja luz, e haja, e as coisas começaram a ser criadas. Ele cria todas as coisas, ele organiza todas as coisas, ele coloca tudo no seu devido lugar, ele dá ordem às águas para que se recuem, para que se formem lugar seco e lugar molhado. Ele organiza a luz, o sol, a lua, enquanto um está em cima, o outro está embaixo, quando um desce, o outro sobe, para que houvesse dia e houvesse noite. Ou seja, Deus ele começa a criar, ele começa a organizar, a preparar tudo. E quando chegamos ali em Gênesis capítulo 1, versículo 31, vai dizer assim: e viu Deus que tudo quando tinha feito era muito bom. Acabou a obra. Criou todas as coisas, preparou o ambiente, e quando ele termina tudo, prepara tudo, tudo pronto, aí ele vai, diz ali no versículo 2, capítulo 2, versículo 7, que ele forma o homem do barro, e após formar o homem, ele pega este homem e coloca no jardim. Esse é o princípio. Pastor, eu não entendi ainda esse princípio. O princípio é que Deus, Ele sempre, não é uma vez ou outra, não, Ele sempre prepara tudo para depois posicionar o homem, a mulher, o jovem, o ancião. Deus jamais vai pegar alguém e vai jogar de qualquer jeito, ou vai colocar alguém em algum lugar de qualquer jeito.
Esse princípio me mostra que antes de Deus nos posicionar, antes de Deus nos colocar em algum ambiente, antes de Deus nos dar alguma coisa, Ele irá primeiro preparar. Por isso que o tema é esse, não é atraso, é preparo. Tem pessoas que estão hoje aqui dizendo, poxa, está demorando, está atrasado, Deus atrasou. Não, não é atraso, é princípio de Deus. Deus, Ele prepara tudo, Deus organiza tudo, para depois de tudo preparado conforme a vontade dEle, Ele vai e Ele insere o homem no propósito. Então esse é o princípio que Deus quer colocar, quer nos ensinar nesta noite. Ele não está atrasado na sua vida. Ele não está demorando para te abençoar. Ele está preparando. Isso é muito forte. Quando eu entendo que Deus não atrasa, Deus não está me esquecendo, Ele está preparando. E quando tudo estiver pronto, Ele vai me inserir, me colocar, Ele vai me dar, Ele vai me abençoar. Mas quando tudo estiver preparado. Esse é um princípio que começou lá com Adão. Então é tremendo quando a gente começa a ver assim a base, o princípio, a gente começa a tirar um monte de coisas da nossa cabeça. Porque o diabo, pastor, aqui fala de diabo, aqui fala de diabo. Porque ele é real, ele existe. E ele vem para matar, roubar e destruir. E se nós não falarmos dele, ele vai enganar você e você vai perder a sua bênção. Então aqui nós falamos sim, mas não damos glória para ele, a glória é para Deus. Nós apenas informamos o que ele faz, para você estar atento. Então o inimigo, Satanás, ele começa a colocar pensamentos, setas inflamadas, dardos inflamados na nossa mente, dizendo que Deus me esqueceu, que Deus não me ama, que Deus não se preocupa comigo, que Deus não olha para a minha situação, que Deus não faz nada na minha vida. Ei, isso aí é seta do inimigo. Hoje o Senhor está te mostrando um grande princípio da maneira como Ele trabalha. Ele prepara tudo para depois inserir você. Isso é muito forte. Isso é tremendo. Ele prepara para depois nos posicionar. Então essa é a introdução. Deus não se atrasa. Deus prepara. E é no silêncio. É no silêncio que Ele trabalha. É onde os meus olhos não veem que Ele trabalha. E Ele vai preparando e preparando e preparando. E quando tudo está pronto, ninguém impede o agir dEle. Quando Ele diz terminei, queira o inimigo ou não, Ele vai colocar você posicionado. Porque Ele é Deus. Porque Ele é digno de tudo. Aleluia. Então diga assim, não é atraso, é preparação. Precisamos confiar no tempo de Deus. Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para tudo, todo o propósito de Deus debaixo da terra, aqui na terra, debaixo do céu. Há um tempo determinado, Deus sabe o momento exato, a hora exata. Ele está preparando, Ele está trabalhando. O nosso Deus não dorme, não tosqueja. Ele está firme, acordado, trabalhando para nos posicionar. Aprenda isso. A preparação invisível, aquela que nós não vemos, onde Deus trabalha no oculto, onde Deus trabalha, onde eu não enxergo, é ela que sustenta as grandes conquistas humanas. É a preparação invisível, é o agir invisível de Deus que sustenta tudo para que as vitórias humanas se manifestem. A tua vitória, ela vai se fundamentar nesse agir invisível de Deus.
Se não, queridos, não sustenta, não prevalece, não permanece. São vitórias passageiras, são vitórias enganosas, mas quando vem de Deus, quando é Deus que faz, a vitória é certa. Por quê? Porque antes de Ele abençoar, Ele prepara todo o ambiente. Ele prepara uma fundação estável, uma fundação firme, para quando nos posicionar, nada venha nos tirar desse lugar. Já imaginou se Deus colocasse Adão no meio do nada? No vazio? O que Adão ia fazer? Mas diz a Bíblia que quando ele termina tudo e viu que tudo era muito bom, porque Deus não faz nada pela metade, Deus não faz nada feio, nada mal feito, Ele faz tudo perfeito. E quando Deus viu que estava tudo bom, Ele disse assim: agora chegou a hora, eu vou formar o homem e vou inseri-lo na bênção. Então fica tranquilo, porque Deus está no controle. Ele está preparando a tua vitória. O que nós precisamos entender é que o nosso Deus, Ele não trabalha com pressa. Quem tem pressa somos nós. Somos nós que oramos para Ele abençoar ontem. É ou não é verdade? Senhor, me abençoa porque eu preciso e tem que ser hoje. Se possível, Deus me abençoa no dia de ontem, para que eu já receba hoje. Queridos, somos nós que trabalhamos na pressa, na urgência. Deus não trabalha na pressa. Deus trabalha no tempo dEle. Nós somos limitados ao cronos. Esse tempo, segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, nós somos limitados a isso, mas o nosso Deus trabalha no Kairos, no tempo dEle. E no tempo dEle não tem tempo atrasado. O tempo dEle é o tempo exato. Então, quem trabalha com pressa, diga assim: sou eu. Não é Deus, irmãos. Deus trabalha com fundamento. Ele prepara o fundamento. Quando o fundamento está pronto, Ele estabelece. Na pressa somos nós. E geralmente a pressa vem porque nós não nos organizamos. A pressa vem porque nós deixamos aquilo que era necessário para fazer mais tarde. Aí acontecem os problemas e nós temos a pressa. Mas Deus não. Deus trabalha com fundamento. Deus trabalha no tempo dEle. E eu quero usar como exemplo hoje, você já viu aqui o desenho aqui atrás, a imagem, eu quero falar sobre José. Esse princípio de Deus aplicado na vida de José. E você vai ver como a vida de José tem muito a ver com a minha e com a sua vida. Vamos começar aqui agora. A história de José. Primeiro, Deus prepara um ambiente. Quando Deus quis inserir Adão, primeiro de tudo, Ele assim: vou preparar um ambiente. Vou criar as coisas, vou organizar as coisas. Ele cria um ambiente. Então Gênesis 37:5 vai dizer que Deus dá um sonho a José. E ele sonha com os feixes. E os feixes se curvando perante o dele. E Deus vai preparando o ambiente. E depois Deus dá outro sonho para ele. A lua e as estrelas se curvam perante ele. O sol, a lua e as estrelas. Deus começa agora a preparar. Deus dá o ponto de partida. Porque Deus trabalha com fundamentos. Ele começou a preparar o terreno. Deus começou a preparar o seu sonho, o seu plano para se concretizar na vida de José. E nessa preparação de ambiente, Deus dá um sonho. Quantos sonhos Deus já te deu? Quantos planejamentos Deus já te deu? Quantas coisas Deus já colocou no teu coração de fazer, de comprar, de realizar, de conquistar.
Deus começou a preparação. E quando Deus começa a preparação, vem a segunda parte. Deus pega pessoas despreparadas e coloca elas em lugares preparados para forjar essa pessoa, para trabalhar nessa pessoa. Então Deus pega pessoas despreparadas, eu, você, e começa agora a nos colocar em lugares preparados por Ele, para nos moldar, para nos podar e para nos preparar. Gênesis 37:11. É Deus pegando alguém despreparado e levando a ele a situações e locais preparados por Ele, para começar a preparar. Gênesis 37:11, nós vamos ver que após José relatar o sonho, ele começa a ser inserido num ambiente de inveja e raiva. Seus irmãos, que já não gostavam dele, porque ele era mais mimado do que eles, pelo pai. Agora a Bíblia diz que eles começam a ter inveja e raiva de José. José, ele é inserido nesse meio. E ele começa agora a ter experiências de pessoas com inveja dele, com raiva dele. Lembra, é Deus preparando. Pessoas despreparadas sendo levadas a lugares preparados. 37:18. Os irmãos com raiva planejam matar ele. A raiva começou a aumentar e aumentar, e agora eles decidiram, vamos matar esse sonhador. E ele experimenta agora não só a raiva, mas ele experimenta agora atitudes de violência contra ele. Atitudes que desafiaram ele. Pegaram o pobre José e lançaram na cisterna para que lá morresse. Eu quero frisar bem, lembre-se que José era despreparado, sendo levado a lugares preparados por quem? Por Deus. Lugar de inveja, de raiva, agora lugar até de morte. Lançaram ele para morrer. Mas Deus colocou no coração de Rubens, o irmão mais velho, que não fizessem isso. Que não deixassem ele morrer, mas que o vendessem como escravo. E ele é vendido como escravo. Gênesis 39:1. Esse José, agora levado escravo, ele é vendido a um homem chamado Potifar, para trabalhar como escravo, como servo desse homem. E lá onde ele estava, lembre-se, era uma pessoa despreparada, sendo levado para lugares preparados por quem? Por Deus. Porque tem caminhos que Deus vai nos levar, que a gente acha que Deus não está conosco, que a gente acha que Deus já nos abandonou. Deus vai nos levar em situações que nós vamos olhar ao redor e vamos dizer, cadê Deus na minha vida? Mas Deus é tão maravilhoso que quando estivermos em lugares assim, Ele faz questão de mostrar para nós, Ele está conosco. Olha só o que vai dizer aqui no versículo 2 e 3. Ele na casa de Potifar, administrando todos os bens de Potifar, a Bíblia vai dizer assim, e o Senhor estava com José, e Potifar viu graça na vida dele. É a Bíblia fazendo questão de dizer que José não estava sozinho, ele estava em lugares desfavoráveis, mas Deus estava com ele. José não estava vendo, mas Deus estava com ele. Aprenda, Deus
primeiro prepara para depois inserir. José era filho mimado. José era uma pessoa despreparada. Mas Deus tinha planos e projetos na vida dele. Então Deus leva ele primeiro a lidar com inveja, a lidar com raiva, a lidar com pessoas tentando derrubá-lo, destruí-lo. E agora Deus leva ele a Potifar. E ele começa a aprender a administrar os bens desse homem. Porque Potifar viu nele graça. Potifar viu nele coisa que ele não via em outras pessoas. Era Deus na vida dele. E José começa a se destacar como um bom administrador. Aprender a lidar com finança, aprender a lidar com os bens, com venda, com troca, com compra, com gastos. É Deus preparando. Mas não para por aí. Gênesis 39, 20... o mesmo José agora é levado à prisão, ao cárcere. Muitos poderiam dizer, agora acabou. Não tem mais como se levantar. Enquanto era escravo na casa de Potifar, ainda estava ali bem, andando, trabalhando, administrando. Mas agora ele foi lá para o cárcere, lá para o fundo, para o calabouço. Não tem mais saída, não tem mais esperança. Mas a Bíblia vai dizer no verso 21, e o Senhor estava com José, dando graça para ele. O Espírito Santo sempre vai nos lembrar, o Senhor está conosco. Não estamos sozinhos. Diga assim, o Senhor está comigo. Querido, quando tudo dá errado, o Senhor está comigo. Quando pessoas me enganarem, o Senhor está comigo. Quando tudo aparentemente der errado, o Senhor está comigo. Quando pessoas me traírem, diga. Não, desse jeito ele não está, irmãos. Quando pessoas te traírem, diga. Quando mentirem para você, Deus está comigo. Quando tudo der errado, Deus está comigo. Quando a doença bater, Deus está comigo. Não esqueça disso. Sim. Deus prepara para depois inserir, e Ele não abandona durante o processo. José agora estava na cadeia, preso. Mas no versículo 21, a graça diz que o Senhor estava com ele. Ele não estava sozinho. Deus pega pessoas despreparadas e leva a lugares preparados. Pastor, a prisão foi preparada por Deus? Foi. Deus preparou a prisão para que ele aprendesse, os costumes daquele povo, para que ele tivesse mais uma intimidade com as pessoas, para entender como aquelas pessoas pensavam, como aquelas pessoas reagiam, porque ele estava acostumado só a ser mimado pelo pai. Ele precisava aprender mais sobre aquele povo. Então Deus leva ele para a prisão, prepara a prisão para ensinar a ele a lidar com as pessoas, a entender como eles pensam. Então é Deus pegando pessoas despreparadas e levando a lugares preparados. Terceiro, pessoas preparadas. Primeiro era o despreparado, agora Deus levou para lugares preparados. Agora são pessoas preparadas, sendo levadas para lugares despreparados. Primeiro Deus capacita em lugares que Ele prepara. Agora, depois que está preparado, Deus leva para lugares despreparados, para que haja mudança e transformação. Capítulo 50, versículo 20. Vai dizer assim: é 41, 14. Então Faraó chamou José. Versículo 39. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como esse, em quem haja o Espírito de Deus?
Primeiro Deus prepara. Pega a pessoa despreparada, leva a lugares preparados por Ele para capacitar. José agora capacitado, preparado, Deus tira ele de lá e leva para um lugar despreparado para que José pudesse transformar aquele lugar. Faraó diz assim: manda chamar esse guri. Deram um banho em José, fizeram a barba, cortaram o cabelo, botaram roupa nova, levaram até o Faraó. E quando chega em Faraó, Faraó enxerga nele algo que ele não enxergava em nenhum outro. Poderíamos achar outro em quem o Espírito de Deus está? Pessoas agora preparadas são levados a lugares despreparados para que eles possam causar transformação. Deus preparou tudo. Deus capacitou, ensinou, fez José virar homem, virar uma pessoa que saiba administrar, que conhece o povo, que entende das coisas. E agora Deus leva ele até diante de Faraó e diz assim: Faraó, agora eu preparei esse jovem, eu vou inseri-lo como cabeça no Egito. E agora ele é colocado abaixo de Faraó, como governador, para administrar, para colocar em prática tudo que ele aprendeu, que Deus ensinou. Deus preparou tudo. Deus preparou o ambiente, Deus preparou o tempo. E agora Deus diz: está pronto, está preparado, eu vou te inserir aonde eu quero. E o teu sonho que eu te dei vai realizar. Então agora José começa a administrar. Agora nós vamos ver aqui pessoas preparadas, em lugares preparados. José conseguiu fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele administra, ele realiza tudo aquilo que ele aprendeu, coloca em prática. E no capítulo 50, versículo 20, vai dizer assim, ele agora falando assim, ó, vós, falando com seus irmãos, vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, conservar a vida de um povo grande. É Deus que preparou, capacitou, levou ele para um lugar despreparado, preparou aquele lugar para que o projeto de Deus se concretizasse. E José se tornou uma pessoa abençoada. Queridos, então o que eu entendo, o que eu aprendo com esse princípio? Eu entendo, queridos, que Deus, Ele tem os seus projetos, os seus propósitos, a sua vontade, que está acima da minha, acima da tua. E a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E que Ele vai fazer essa boa, agradável e perfeita se realizar na nossa vida. Mas para isso, Ele vai pegar cada um de nós que estamos despreparados e vai nos levar em lugares que Ele vai preparar para que nós possamos ser moldados. E uma vez que nós estivermos preparados, Ele vai nos levar aonde Ele quer para que nós venhamos levar transformação para esse lugar e depois venhamos ser abençoados. Tem ou não tem a ver conosco esse princípio? Quem sabe hoje você pode estar passando por momentos de inveja, de raiva. Pessoas têm raiva, ódio de você. Pessoas estão machucando você, ferindo você com palavras, ferindo você com atitudes. E você já pensou até em abandonar a Deus, abandonar a igreja. Porque na igreja ninguém me liga, ninguém me olha, porque todo mundo fala de mim, porque não sei o quê. Queridos, entenda, é Deus agindo, é Deus preparando os despreparados em lugares que Ele preparou. Ele vai forjando, Ele vai trabalhando. E quem sabe você já saiu dessa faixa da inveja, da raiva, já tentaram destruir você, matar o teu sonho, agora você foi colocado na prisão, onde pessoas já disseram para você, não tem mais jeito, não tem mais como, é desistir, não adianta mais, para você acabou. Entenda nessa palavra, Deus vai dizer para você, eu estou contigo, a minha graça te basta. E quando nós menos esperamos, a graça de Deus se manifesta no nosso caminho. E nós enxergamos a mão dele sobre nós. Assim como José enxergava a boa mão de Deus
sobre a vida dele. Na casa de Potifar, na prisão, Deus fez questão de dizer: filho, não desanima não, eu estou contigo. Hoje aqui, é um dia que o Senhor está dizendo para você: filho, não desanima não, eu estou contigo. Você não está jogado às traças, você foi levado a um lugar que eu preparei para forjar você. Porque o que eu quero fazer na tua vida vai ser tão grande, que eu tenho que preparar você primeiro, para depois derramar minha bênção sobre você. Tem pessoas que querem ser abençoadas sem ser preparadas, e aí é um grande perigo. Você querer ser abençoado sem estar preparado. Porque se a bênção chegar e você não estiver preparado, a bênção pode se tornar em maldição na sua vida. Em vez de trazer bênção, vai trazer problemas para você. Por isso que Deus, Ele pega pessoas despreparadas e leva para lugares preparados por Ele, para que essa pessoa venha a ser forjada por Ele. Você já viu como é que o ouro, ele é purificado? Não é com ar-condicionado, não é com ventinho. O ouro é preparado, ele é purificado no fogo. Quanto mais fogo, mais puro ele fica. Quanto mais pressão, melhor você vai sair. Eu estava escutando aqui um testemunho esses dias, uma pregação de um pastor, que ele dizia assim, que pegou fogo numa cidade, não sei se alguém ouviu isso, mas eu achei tremendo. E pegou fogo na cidade inteira. E chegou no domingo, as pessoas se prepararam para ir para a igreja e disseram: vamos ver o que o pastor vai pregar. Porque pegou fogo, todo mundo perdeu. E quando chegaram na igreja, sentaram nos bancos, viram no altar um vaso de barro. E todo mundo olhando para aquele vaso, e aí perguntaram, né, pastor, o que o senhor vai pregar hoje? Ele, antes de começar o sermão, ele pegou aquele vaso e disse: olha, irmãos, eu também perdi tudo na minha casa. A única coisa que sobrou da minha casa foi esse vaso. E o povo não entendeu o porquê. Ele disse: olha, esse vaso resistiu, porque ele já passou pelo fogo. E tudo que passa pelo fogo resiste ao fogo. Muitas vezes nós somos esse vaso. Deus nos leva a passar por fogo, pela prova, pelo problema. É Deus nos levando a lugares preparados por Ele, para nós nos capacitarmos, nos prepararmos, porque Ele sabe que se nós estivermos preparados, pode vir o que vier, nós não caímos. Imagina José agora governador, quanta inveja não tinha, os outros príncipes, os outros que estavam ali junto com o faraó, quanta inveja não tinha querendo derrubar José, mas José dizia: eu já passei por isso, isso não me atinge mais. Pode ter inveja, pode morrer roendo aí que não vai nada, nem me atingir, porque eu já senti isso lá atrás. Planos para derrubar José, planos para matar José. José ria e dizia: vocês estão querendo me assustar, eu já aprendi, Deus já me levou a lugares que eu enfrentei isso não me assusta mais. Quando chegava a hora de negociar os trigos, as plantações, as pessoas diziam: não vai conseguir. Como não vou conseguir? Eu aprendi quando eu estava lá na casa de Potifar. Eu aprendi a vender, a comprar, a negociar, a barganhar, a ganhar para o meu Senhor. Então tudo isso eu já aprendi, Deus já me ensinou. Até nos momentos mais difíceis. Porque quando a fome vem, querida, a pessoa se desespera. Então as pessoas vinham desesperadas. E José dizia: não se desesperem. Um dia eu também estive assim, eu estava na prisão. E quando eu pensava em me desesperar, eu lembrava: Deus é comigo. Então, queridos, era Deus preparando para que José pudesse vencer e tomar posse do sonho que Deus deu para ele. Qual é o sonho que Deus te deu? Sonho de bênção, de vitória, de conquista, de prosperidade, de família grande, abençoada. E você olha para o sonho e olha para a realidade e diz: meu Deus, está longe de acontecer, está muito difícil de chegar nesse sonho. Querido, não desanima, não desista.
Deus não vai te dar o sonho sem antes te preparar, sem deixar você preparado para realizar esse sonho. Em que fase você está dessa preparação? Em que lugar Deus tem te levado? Para que você adquira conhecimento, para que você adquira experiências. Porque o que Deus vai fazer é algo tremendo. Amém? A preparação, queridos, é necessária, pois gera fundamento e maturidade. Diga, fundamento, maturidade. É necessário para você viver os planos de Deus na sua vida. Sem fundamento, qualquer coisa derruba. Sem maturidade, nós jogamos fora o que Deus nos dá. Então, essa preparação, esse tempo é necessário para nos dar fundamento e maturidade. Se Deus nos der algo sem maturidade, nós vamos fazer igual o filho pródigo. Vamos jogar tudo fora. Mas se Deus nos der maturidade, nós vamos multiplicar os talentos que Ele nos der. Então é necessário esse tempo. Deus não se atrasa. Ele nos prepara. E quando Ele vê que eu estou pronto, ninguém vai impedir o milagre de acontecer. Ninguém. Quando Deus olhar para você e dizer assim, chegou onde eu queria. Olha para José. Ele amanhece no calabouço, mas vai dormir no palácio. Só Deus para fazer isso. Enquanto você não estiver preparado, você vai ficar no calabouço. Na vida, aprendendo, sendo forjado. Mas quando Deus disser assim, está pronto, Ele muda a tua história. Ele transforma a tua vida. Um piscar de olhos. O impossível acontece. A porta se abre. Um milagre se manifesta. Pessoas te abençoam. O céu e a terra conspiram para você ser abençoado. Mas tem que estar preparado. Tem que ter maturidade. Senão você vai jogar fora. E Deus não desperdiça nenhum do seu milagre. Aleluia. Coloque-se de pé, queria chamar os músicos no altar. Diga assim, ó, não é atraso. É preparo. Deus está te preparando. Aleluia. A pergunta é, você está disposto a enfrentar, queridos, esse processo? Você não vai correr do processo? Oportunidades para José correr não faltaram. Mas ele determinou, eu vou ficar até o fim. Eu creio no Deus que me deu o sonho. Então não fuja dos processos. Permaneça firme em nome de Jesus. Esperar no Senhor pode não ser fácil, e não é fácil. Porque vai exigir de você fé. E fé é certeza do que espera e convicção do que não vê. Não é para qualquer um. É para quem é forte no Senhor. Vai exigir de você fé, mas vai trazer crescimento espiritual. E quando você estiver pronto, ninguém vai segurar. Creia nisso, Deus está no controle. E Ele vai fazer tudo no tempo certo. Apenas continue caminhando. Apenas continue crendo. Continue fazendo o correto. Continue agindo de maneira completa, íntegra e fidelidade a Deus. Seja completo com Deus. Dê o teu melhor.
ainda que seja com poucas forças, mas dê o teu melhor. Seja íntegro com Deus, não negocie princípios, não brinque com as coisas de Deus, não queira viver de aparências, seja íntegro, seja fiel. Não existe esse negócio, não tem ninguém vendo. Ele está vendo, Ele está 24 horas olhando para você. Olha o que ele disse para José: José, não rouba Potifar, eu sou contigo. José, não mexa com a mulher de Potifar, eu estou te olhando. Eu nunca te abandonei, eu estou contigo. Não brinque, não negocie, não deixe furo perante Deus, porque Ele não te abandonou, Ele está te levando a lugares preparados por Ele, para que você vença, cresça, amadureça e viva o propósito dEle na tua vida. Feche os teus olhos. Qual é o processo que você está enfrentando hoje? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. No momento certo Ele vai abrir. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha Confia contigo, de noite ou de dia. Confia a Ele os teus caminhos. Sua bênção chegou. Descansa no e Senhor. Começa a cantar com muito louvor. Ele é Deus. Muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Glória a Deus. Com muito louvor, com muito louvor, Aleluia. com muito louvor. O louvor é a maior prova de fé que você pode dar para Ele. Porque quando você louva, quando tudo está bem, todo mundo faz. Mas Deus quer ver o teu louvor quando você estiver em lugares preparados por Ele. Quando você não vê nenhuma saída, você louvar a Ele. É Deus forjando, é Deus preparando para que você libere um verdadeiro louvor para Ele. Isso vai ser um sinal que você está preparado e a bênção vai chegar. Aleluia. Oh, maravilhoso. Simplesmente louve. Está chorando, louve. Santo é o teu nome. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Sim, vai adorando a Ele. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Aleluia. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Esse é o nosso Deus. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, e começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, Com muito com louvor. muito louvor, com muito louvor, Aleluia. com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Levanta tuas mãos agora. Se essa palavra falou ao teu coração e você entendeu que Deus não se atrasa, Ele está agora preparando você. Quem sabe essa semana que passou, você largou alguma palavra de murmuração, de reclamação. Quem sabe até você falou: Deus esqueceu de mim, Deus não está mais se importando comigo.
Peça perdão para Ele agora. Diga: Deus, me perdoa, porque eu não entendia que eu estava sendo preparado, que tudo que está acontecendo, Senhor, está no controle das Tuas mãos. O Senhor nunca me abandonou e jamais me abandonará. Sabe aquele problema que você passou essa semana, lá na tua casa? O Espírito Santo manda dizer para você: sou eu te preparando. Era eu que estava preparando você. Aquela dificuldade lá no seu trabalho, queridos, não era o inimigo, não. Era Deus forjando em você um caráter, preparando você para coisas grandes. Então diga: Deus, obrigado, porque eu estou nas Tuas mãos. Eu estou sendo lapidado pelo Senhor. E eu creio que no tempo certo, no tempo oportuno, o Senhor fará um milagre na minha vida. Eu vou experimentar, Senhor, amanhecer de uma forma e anoitecer de outra. E o Teu nome será glorificado, exaltado, porque Tu és digno de tudo. O Senhor é digno, exaltado é o Teu nome na minha vida. Aleluia, adore, adore, adore. Diga: Senhor, Tu és digno de tudo. Tu és digno da minha vida. Tu és digno do que eu estou passando. O Teu nome será glorificado na minha história. Aleluia. Só Ele é digno, só Ele é merecedor. E tudo é para Ti. Tudo é para Ti. Digno de tudo. Levanta tuas mãos e declare: Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a de noite chega a Ti a minha adoração. Diga para Ele, diga para Ele. Aleluia. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Oh, aleluia. Dia e noite suba a Ti Chega, Senhor, nós te nossa adoramos, adoração. porque nós entendemos, é propósito do Dia e Senhor. noite É o suba Senhor a Ti na nossa vida, é o Senhor trabalhando, é o Senhor lapidando. Dia e noite suba Por isso nós te adoramos, Pai, toda hora, todo momento, a cada luta, a cada prova, o Teu nome é glorificado. A cada situação difícil, o Teu nome é exaltado. Então te exaltamos, Pai. Oh, aleluia. Te exaltamos, te exaltamos. Tu és digno de exaltação. Ó Senhor, Te exaltamos para terminar, te exaltamos. te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Exaltado seja o Teu santo nome. Aleluia, Jesus. Diga graças a Deus. Diga assim: Ele está me preparando, porque Ele tem coisas grandes para realizar na minha vida. Amém, Jesus.
Pai, leva a tua igreja agora abençoada, guardada. Continue trabalhando, Pai. Continue trabalhando na nossa vida, no nosso caráter. Continue trabalhando, Senhor, na nossa alma. Forja em nós, ó Pai, homens, mulheres, jovens, dignos, preparados para vivermos, Senhor, a tua exaltação. Leva essa igreja guardada, abençoada, protegida. Que todos venham ter, Senhor, uma semana de muita paz, de muita bênção, de muita alegria. Em nome de Jesus. E ao despedirmos, dizemos com o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho, a doce e consoladora comunhão do Espírito, esteja agora e sempre conosco. Queridos, vamos em paz, que Deus abençoe. Só lembrando, o pessoal da intercessão, eu quero dar uma palavrinha rapidinho aqui à frente. Então, antes de ir embora, fique aqui na frente que eu quero falar com vocês.